Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Muito obrigado pela nossa visita ao nosso canal TI para Leigos. Eu sou o Luiz Coelho, host desse canal, e hoje nós vamos falar sobre MDM, Gestão de Dispositivos Móveis. Primeiramente, que MDM vem de Mobile Device Management ou gerenciamento de dispositivos móveis, onde a ideia é gerenciar os dispositivos como celulares e tablets, que são dispositivos portáteis, dispositivos móveis. A ideia desse tipo de tecnologia não é gerenciar computadores, servidores, etc. A ideia são dispositivos móveis, ou seja, celulares e tablets principalmente. As principais soluções do mercado são compatíveis com os principais sistemas operacionais, ou seja, Android, macOS ou iOS, que é o iPhone, ou até algum dispositivo como, por exemplo, o Windows Portable, né, o Windows portátil. A maioria das soluções de MDM tem essas três compatibilidades. Mas convenhamos, no cenário corporativo, o mais indicado, o melhor cenário, seria o cenário do sistema operacional Android. Por que Android? Principalmente porque os dispositivos corporativos são celulares que as empresas vão comprar para que o usuário trabalhe. A empresa não vai comprar um iPhone de última geração que custa 5, 6, 10, 15 mil reais para um funcionário simplesmente trabalhar das 9 às 18. Não faz nem sentido na maioria dos casos, né? A não ser que você seja uma empresa como, por exemplo, uma empresa de arte, de gráfica, que precisa lá ou fazer um podcast, por exemplo, nós aqui, que temos que ter um celular com uma câmera boa e tal. Em outro tipo de cenário, isso não faz tanto sentido. Então, na maioria dos casos, as empresas elas vão adquirir dispositivos do sistema operacional Android, por serem mais baratos, por serem mais simples e acabar, né, agrupando, né, a maioria dos sistemas são compatíveis com o sistema operacional Android. Então, por conta disso, a maioria das empresas investem nesse cenário. Trabalhar, inclusive, com celulares corporativos, ou seja, você dá um celular corporativo para o seu funcionário, é sim uma boa prática. Importante também seria que é somente através desses celulares corporativos que você tivesse acesso aos dados da sua empresa. Então, fazer uma gestão desse dispositivo corporativo é importante. Melhor ainda seria criar uma política para que, por exemplo, o funcionário não pudesse ir trabalhar com o celular pessoal. Por que isso é importante? Até para prevenir o vazamento de dados. Imagine que um celular pessoal, você não pode ter controle, você não pode instalar nada ali dentro, porque é anti-privacidade, né? E tem um monte de coisas ali envolvidas. Mas um celular corporativo, sim, esse celular é um ativo da empresa e você pode trabalhar para gerenciar esses celulares. E é super importante você fazer essa gestão também. Fora que, por exemplo, existem profissões onde a pessoa ela é obrigada a trabalhar com o celular. Por exemplo, garçons. Garçons, por exemplo, eles precisam ali ter um tablet, preferencialmente, por ser aí uma tela maior, e eles precisam trabalhar com esses dados, porque é por lá que eles vão fazer o pedido do cliente, é por lá que eles vão ter o cardápio, e assim sucessivamente. Então, ele trabalha frequentemente com o celular. Mas o que acontece com esse celular, né? Esse celular, sei lá, não pode ter um pedido vazado, ele não pode ter uma nota fiscal vazada com o CNPJ de uma pessoa. Tudo isso, por exemplo, tem que ter ali uns certos cuidados. Então você tem que sim gerenciar esse tipo de dispositivo móvel. É obrigação da empresa, inclusive, fazer essa gestão. Então existem pessoas, existem empresas que são obrigados a trabalhar com essa gestão de dispositivos móveis. Outro tipo de profissão que também precisa trabalhar com dispositivos móveis, por exemplo, é um caminhoneiro, né? Por exemplo, caminhoneiros que entregam ali peças automotivas, ou então entregam alimentos, ou então entregam qualquer tipo de mercadoria. O dono dessa mercadoria vai querer, por exemplo, saber onde que está o caminhoneiro, então precisa saber a localização desse caminhoneiro. Empresas, por exemplo, alimentícias, precisa saber se o caminhoneiro realmente está trabalhando efetivamente, se está fazendo a rota que ele planejou para a visita dos clientes, precisa saber se ele fez a melhor rota ou se ele está burlando o sistema para ganhar mais dinheiro, fazendo uma rota por uma quilometragem maior, e assim sucessivamente, por exemplo. Tá? São empresas que são obrigadas a trabalhar com dispositivos móveis e que precisam dessa gestão, tanto para se proteger, né, ou seja, para proteger os dados pessoais que estão nesses dispositivos, seja para o funcionário bater o ponto, seja para o funcionário trabalhar, seja para a empresa monitorar se o funcionário realmente está trabalhando efetivamente. Tudo isso é importante para a empresa ter esse controle desses dispositivos. Mas aí entra a pergunta, como é que eu faço para proteger, para monitorar, para gerenciar
esses dispositivos, esses celulares que normalmente são celulares Android, como é que eu faço para fazer essa gestão desses dispositivos? Esse é o desafio da empresa, né? Porque precisa realmente ter essa gestão. E precisa principalmente proteger contra roubo de dados. Você tem que pensar que esse equipamento ele pode ser furtado, literalmente. Alguém pode chegar e roubar o equipamento. Pode roubar e fazer o vazamento dos dados que estão nesse equipamento. Isso também é mega importante para a empresa. A empresa tem que saber se o funcionário está realmente trabalhando ou não, se está seguindo as regras e boas práticas da empresa com relação à cibersegurança ou não. Tudo isso é importante para a empresa, né? E como que faz para proteger tudo isso? Utilizando uma tecnologia de MDM. O MDM, ele serve principalmente ou primordialmente para isso, para fazer a gestão e proteção desses dispositivos móveis. Em que sentido? Por exemplo, no caso de uma solução de MDM ou as principais do mercado, é possível ter uma proteção de antivírus, um antivírus instalado no celular corporativo. Quem vai nos dizer que não é importante ter uma solução de antivírus? É sim, com certeza, é muito importante, mesmo em celulares iOS. Tá? A gente está falando aqui principalmente de Android, mas mesmo em iOS é importante ter uma solução anti-malware. Você tem que pensar que você pode ter esse celular furtado, literalmente, pode ter um roubo do equipamento, pode ter uma perda do equipamento. Né? Pensar ali num caminhoneiro, saiu, foi abastecer o caminhão, esqueceu o celular no posto. E aí, como é que recupera esse celular? Como é que sabe onde está esse celular, por exemplo? Né? Proteger e ter a geolocalização desse celular, até para a empresa saber onde que está, no caso, o celular roubado, um celular furtado, um celular perdido, ou simplesmente se realmente o funcionário está fazendo a rota que a empresa planejou. É possível monitorar o uso do equipamento e garantir que o funcionário siga as boas práticas da empresa. Tudo isso é possível garantir, é possível proteger com uma solução de MDM. Vamos destrinchar um pouquinho mais cada um desses pontos. Proteção anti-malware. Eu não sei se você sabe, mas eu trago uma notícia aqui. O sistema operacional Android hoje em dia já é o sistema operacional com mais ataques de malware do mundo. E aí você poderia pensar, mas o Windows para computador, ele deve ser, o Luiz não deve estar dando uma informação verídica não, né? Porque o Windows ele é muito mais utilizado. Muito pelo contrário. Hoje o Android já é o sistema operacional mais utilizado no mundo, inclusive, tá? Por quê? Porque normalmente as pessoas vão ter um computador, né? Mas tem pessoas que têm 2 celulares, por exemplo. Tem pessoas que têm até 3 celulares, tem um celular antigo que fica ali, vai, sei lá, para as crianças, por exemplo. Hoje em dia existem mais celulares do que computadores. E já é um estudo comprovado que já existem mais Androids do que Windows. E por conta disso também o Windows, ou no caso o Android, desculpem, é a solução, o sistema operacional mais atacado no mundo. Até porque também o sistema operacional Android é um sistema aberto. O que eu quero dizer com aberto? É um sistema público que todo mundo, qualquer desenvolvedor, por exemplo, pode ter acesso ao código-fonte, pode ter acesso a como desenvolve, a como que cria o sistema operacional Android. E os hackers, os atacantes, tendo essa informação, se exploram disso para saber também como atacar, né, através desse sistema operacional. Então, por conta disso, os hackers, né, eles gostam muito de fazer ataque em Android porque é um pouco mais fácil de eles chegarem, né, essa é a verdade. Então, ter uma proteção anti-malware é super importante. Nós também temos uma proteção antifurto. O MDM ele serve principalmente para fazer um recurso de antifurto. Quais são as principais ações de antifurto? Um wipe remoto, né, um remote wipe em inglês. Qual que é a ideia do wipe remoto? Eu perdi o celular, eu mando um comando e eu formato o celular. Quem achar o meu celular vai achar o celular formatado, tá? Mas Luiz, isso é ruim, porque o cara que me roubou, ele vai ganhar um celular novo, já formatado, é só ele cadastrar e pronto, é como se fosse um celular novo. Verdade, mas pelo menos ele não tem acesso aos seus dados. Pense, se você tiver algum arquivo confidencial, alguma base de clientes ali dentro, o cardápio do seu restaurante ali dentro, por exemplo, imagine que quem roubou o celular poderia ter acesso a isso. Uma vez que você formatou, esquece, todos os dados foram apagados. Segurança dos dados. O wipe remoto é super importante. Geolocalização, a gente já falou, a maioria dos sistemas de MDM, eles entregam a localização exata do equipamento. Né? Ou se o equipamento estiver desligado, a última localização possível quando o equipamento estava ligado. A maioria das soluções de MDM trabalham dessa forma. Posso fazer o bloqueio do celular, inclusive colocar uma mensagem na tela. Por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, fui no Parque do Ibirapuera, perdi o meu celular.
Perdi, não foi roubado, perdi. Posso bloquear o celular e colocar uma mensagem na tela. Olha, se você encontrou esse celular, entre em contato com o número tal. Né? E a pessoa, se tiver boa índole, se tiver bom caráter, se for uma boa pessoa e você der sorte, a pessoa vendo, ela vai entrar em contato para fazer a devolução do celular. Então, pode ser interessante também fazer esse bloqueio com mensagem, inclusive. Posso desbloquear o celular, putz, achei o celular, tinha perdido, achei. Posso mandar um comando pelo software de MDM e desbloqueio o celular. E posso tocar um alarme como se fosse uma sirene remota. Todo mundo, acredito, que já viu o Car System funcionando, né? O Car System, ele é inesquecível, né? Ele é aquele som, aquela imagem que começa, olha, este veículo está sendo roubado, aquela voz robótica, né? Este veículo está sendo roubado, entre em contato com a central da Car System e tal. A sirene remota do celular é exatamente igual. Eu posso bloquear o celular e disparar uma sirene policial, uma sirene, né, de sirene mesmo, policial, no último volume, onde quem está com o meu celular não pode tirar, não pode abaixar o volume, não pode desbloquear o celular, não pode fazer nada, não pode desligar o celular, não tem acesso a nada. A única forma de parar essa sirene é desbloqueando o celular, ou com uma senha que você cadastra, ou no caso, se você for pelo portal do MDM e fazer esse desbloqueio, ou tirando a bateria do celular. Como a maioria dos celulares hoje em dia nem permite tirar a bateria, o criminoso literalmente ia ter que jogar o celular na parede para parar essa sirene, senão não ia parar eternamente, ou até acabar a bateria, obviamente, do celular, né? Mas essa sirene remota é como se fosse um car system para celulares também, e acaba sendo bem interessante. Outro recurso dentro do portal do MDM é que você vai ter acesso a todo o inventário, né? Por exemplo, eu deixei uma imagem aqui de um inventário de um celular que eu utilizo de teste. A minha versão do Android é a versão 8.1, é um Motorola, um Moto G5, tem aí até o número de série do meu celular, quanto tem de memória, processamento e assim sucessivamente. Consigo ver todos os softwares instalados, eu tenho um inventário muito detalhado. A maioria das soluções de MDM trabalham dessa forma, tem um inventário muito detalhado para vocês também. Também posso utilizar a nossa solução de MDM para fazer bloqueio de conteúdo, um controle de conteúdo, como, por exemplo, fazer bloqueio de sites e aplicações. Existem muitas empresas, e aí entro de novo, no caso, por exemplo, um garçom. Por que raios, por exemplo, um garçom precisa acessar o YouTube, precisa acessar o Facebook, né? Precisa acessar o site da Receita Federal, por exemplo? Não precisa, o garçom não precisa ter acesso. O garçom precisa ter o URL, né, o link do cardápio e talvez um site ali onde ele faça os pedidos. Acabou, só isso. Então eu posso criar uma regra de conteúdo bloqueando todos os sites e deixando liberado somente os 2 sites que ele precisa acessar. Posso fazer isso, não tem problema nenhum. Posso dar acesso a um caminhoneiro, por exemplo, que a gente deu exemplo, e posso chegar e falar, olha, ele não pode ter acesso a aplicativo nenhum, não pode nem instalar nenhum aplicativo. O único aplicativo que ele pode ter acesso é o Waze, porque o Waze ele vai utilizar ali para fazer a navegação dele. Só, acabou, nada mais, né? Posso fazer o bloqueio de aplicações também. Então, posso utilizar uma solução de MDM para restringir o uso desse celular. O celular é da empresa, é um ativo da empresa, eu cuido do jeito que eu quiser e eu posso restringir da maneira que eu quiser. Tá? Então, eu posso fazer esses controles também com os dispositivos móveis. Posso criar políticas de senhas. Isso é super importante. Por quê? Poxa, Luiz, meu celular foi furtado, ou meu funcionário perdeu o celular, e a senha que ele tinha cadastrado 1234. Qualquer pessoa pode ir lá e descobrir que a senha 1234, habilitar o celular, ter acesso aos dados e complicou minha vida, né? Então eu posso forçar que esse funcionário tenha uma política mais restritiva. Olha, você tem que cadastrar uma senha, essa senha precisa ter pelo menos 12 de tamanho, precisa ter 2 caracteres especiais, 2 letras minúsculas, 2 letras maiúsculas, e assim sucessivamente. Dá para customizar uma política de senhas também para o celular através desse portal de MDM. Então você obriga praticamente que ele siga as políticas e restrições da empresa, siga as boas práticas de configuração da empresa. Isso também acaba sendo super importante. Tá? Outro ponto do MDM que as principais soluções de mercado fazem é a questão de restrição de usuários. Né? Restringir, literalmente. Restringir que, por exemplo, ele altere o plano de fundo, tem que ficar o plano de fundo logo da empresa. Restringir que ele possa acessar algum tipo de Wi-Fi, ele é obrigado sempre a usar o 4G do celular, não pode usar nenhum outro tipo de rede, ou só pode acessar o Wi-Fi da empresa e nenhuma outra rede, por exemplo. Restringir que ele possa fazer instalação de novos aplicativos, ele não pode, ele só vai poder utilizar os aplicativos que já estão lá instalados.
né, ou fazer a desinstalação de aplicativos, ou restringir que ele use, por exemplo, dados, né, do 4G, ele sempre é obrigado a usar o Wi-Fi da empresa, ou roaming de dados, se ele for um funcionário que vai para fora da empresa, para fora do país, por exemplo, e diversas outras ações e restrições que eu posso fazer, tá? Luiz, dá uma palhinha aí pra gente, né, por exemplo, de uma geolocalização que você comentou, dá uma palhinha pra gente dessas restrições, tá? Vou dar uma palhinha, vai ter, vou falar de spoilers, vai ter um outro vídeo no canal, já provavelmente o próximo vídeo, que a gente vai demonstrar como que instala, como que configura essas soluções de MDM, tá? Busquem aí no canal, que dependendo de quando vocês estão assistindo esse vídeo, já vai ter esse vídeo publicado também, tá? Mas dou uma palhinha aqui para vocês, só para vocês verem, né, um pouco daquilo que eu estou falando. Por exemplo, vou dar uma palhinha primeiro na questão da geolocalização. Aqui está o meu equipamento, aqui está o meu celular, que eu estou gerenciando através do meu portal de MDM. E, por exemplo, eu já mandei um comando de geolocalização para ele. Esse comando está aqui e eu posso ver, inclusive no Google Maps, o local exato de onde está esse celular. Para não falar exato, ele tem um raio, né, que ele pode errar, um raio de aproximadamente 4 metros, tá? Para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, um raio aproximadamente de 4 metros. Mas ele dá uma localização muito exata. Eu, por exemplo, no meu dia, né, nesse dia que eu fiz esse teste, eu estava na rua Dom Henrique Mourão, no cruzamento, bem perto, na verdade, do cruzamento com a rua Engenheiro César. E realmente, ó, ele está pegando aqui direitinho, rua Dom Henrique Mourão, pertinho aqui desse cruzamento, tá? Em frente aqui ao Instituto Mazarello, muito próximo do Colégio Salesiano aqui de São Paulo, né? Tá aqui, ó, bem pertinho aqui na esquina do Salesiano. Ou seja, ele pegou a minha localização muito próxima do correto, tá? Eu ousaria dizer que está exatamente igual, mas como eu falei, pode ter um raio, né, de distância para mais ou para menos, mas normalmente ele pega a geolocalização muito próxima do real também. E sobre as configurações que eu posso fazer dentro do nosso dispositivo, entre aquelas restrições que eu falei, eu, por exemplo, poderia fazer uma restrição de bloqueio de algumas aplicações, né? As aplicações requeridas, aplicações que são obrigatórias, ou bloquear algum aplicativo específico. Por exemplo, eu sou muito fã do jogo Clash Royale ou Clash of Clans, que todo mundo costuma utilizar. Eu, particularmente, gosto muito, mas na empresa não é interessante. Então, poxa, olha, apareceu o nome Clash, bloqueia, sem conversa, né? Ou seja, no celular corporativo não pode ter o jogo Clash of Clans. Posso fazer um bloqueio pelo nome do aplicativo, pela categoria, posso bloquear a instalação através de fontes desconhecidas, posso fazer um bloqueio de sites, como a gente também comentou. Olha, por que o garçom precisa ter acesso a um site específico, né? Ao site do Banco Itaú, ao site do YouTube, do Facebook e tal. Por que precisa? Então eu posso fazer o bloqueio. Posso fazer esse bloqueio por categoria, por exemplo, entretenimento. Por que o meu garçom que está lá com o tablet da empresa vai ter acesso a entretenimento? Opa, não, sem conversa, bloqueio, né? Imóveis, bloqueio, jogos, bloqueio. Posso fazer diversas restrições aqui dentro e posso fazer também o bloqueio por URLs específicas também, né? Ou domínios específicos. Então, olha, a URL youtube.com, por exemplo, não tem conversa. youtube.com não se acessa no celular corporativo. Beleza, posso criar a regra dessa forma. Então, eu tenho diversas formas de fazer. O que mais? Questão de restrição de senhas que eu comentei, tá aqui, né? Aqui que eu posso fazer o bloqueio e definir que a senha tem que ter um comprimento de pelo menos 12, pelo menos, né? Ou pelo menos, vamos lá, ó, pelo menos 12 de tamanho, tem que ter pelo menos 8 letras, tem que ter uma letra minúscula, uma letra maiúscula, posso customizar a senha aqui do jeito que eu bem quiser, né? Que mais com relação às restrições? Posso fazer o bloqueio, por exemplo, que o usuário utilize a câmera da empresa, posso bloquear. Posso bloquear que ele faça a desinstalação de aplicativos, que ele instale novos aplicativos também. Posso bloquear que ele formate o celular, posso bloquear que ele configure novas redes. Que mais? SMS, se eu não preciso, ele não pode mandar SMS. Redefinição de Wi-Fi, posso bloquear o Bluetooth para ele não poder se conectar. Diversas ações e configurações que eu posso fazer. Aqui só uma palhinha, tá? Daquilo que a gente pode fazer dentro aí da nossa solução de MDM. Voltando para a apresentação,
Um ponto que é muito interessante, que o pessoal utiliza muito dentro do módulo de MDM, é o módulo que nós chamamos de modo quiosque, ou launcher em inglês. O que é o modo quiosque ou o modo launcher? O modo quiosque ou o modo launcher, ele é um módulo que muda a interface do usuário. Eu posso customizar literalmente a tela do usuário. Olha, você é obrigado a colocar esse plano de fundo, não pode trocar esse plano de fundo. Os aplicativos que você pode utilizar são esses aqui, só esses aplicativos que vão ficar na tela inicial, nessa ordem, inclusive, você não consegue nem mudar a ordem do aplicativo, né? Ou seja, você consegue definir até a interface, o que ele vai ter acesso. Ó, ele não pode ter acesso ao módulo de configuração do aparelho. Se ele tentar abrir lá os ajustes, né, a configuração do Android ou os ajustes do iOS, vai estar bloqueado, não pode fazer esse acesso, né? Então tem diversas ações de interação, de interface que eu posso fazer e obrigar o funcionário a seguir também utilizando o modo quiosque. Tá? Um módulo também que é muito interessante e que a maioria das soluções de MDM trazem é um módulo de rotas. Esse módulo de rotas é bem legal. Por exemplo, falo por mim. Tem um amigo que ele é um caminhoneiro e ele trabalha vendendo salgadinhos. Não vou falar o nome da empresa aqui, mas ele trabalha vendendo salgadinhos. O gerente dele precisa saber qual foi a rota que ele fez, qual foi as padarias, qual foi os mercados, os restaurantes que essa pessoa visitou. Ele precisa saber, o gestor precisa saber. Então o gestor todo dia bate a rota, ele vê, olha, ele foi para cá primeiro, depois ele visitou esse cliente, e ele tem que seguir uma rota específica, e o gestor consegue acompanhar qual foi o caminho, inclusive, que ele fez, desde as 8 da manhã até as 8 da noite, por exemplo. Dá para saber toda a rota que foi criada. Isso é legal para caminhoneiros, como eu falei, panfleteiros, motorista. De repente eu contrato um motorista para levar, não sei, o gerente da empresa, né, o diretor da empresa, e eu quero saber qual foi o caminho que ele fez, porque eu falei que ele tem que passar primeiro aqui para pegar um negócio e por aí vai. Dá para saber a rota específica que esse determinado funcionário utilizou também, né? Dessa forma, pessoal, nós concluímos basicamente o que é um módulo de MDM, o que é o Mobile Device Management e para que ele serve. Mas aí, Luiz, fala para mim, qual que é a solução? Por mais que eu já dei uma palhinha, já dei um pouquinho de spoilers para vocês, eu sei disso, né? Mas, Luiz, fala para mim, qual que é a solução ou as soluções que o TI para leigos utiliza, o que vocês recomendam, qual que é a diferença entre eles, como que instala, como que configura essas coisas dos celulares e tal. E isso é cenas dos próximos capítulos, tá? Isso não vai ter spoilers. Nós vamos fazer um outro vídeo, já bem próximo aqui desse, falando como que se instala, como se configura, como que se mexe, como que configura, gerencia as soluções de MDM que nós confiamos aqui no TI para leigos e que nós recomendamos para vocês. Então, cenas dos próximos capítulos. Acompanhem, se inscrevam aí no canal que vocês vão participar com a gente também, tá bom? E dessa forma encerro, agradeço novamente a atenção de vocês, espero que mais uma vez vocês tenham se envolvido, de certa forma se divertido, tenham aprendido um pouquinho mais sobre MDM de uma forma leve, simpática. Essa é a ideia do canal, essa é a nossa filosofia, é isso que a gente vai atrás o tempo todo, tá bom? Agradeço demais a atenção de vocês, curtam aí o nosso canal, agora vocês sabem um pouquinho mais sobre o que é MDM, esperem o próximo vídeo que a gente vai ensinar vocês a instalarem e configurarem também, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.